Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio estar aqui com vocês no CNPJ Cast. E hoje, assim como de costume, nós iremos falar muito sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre decisões difíceis que às vezes precisam ser tomadas, mas principalmente sobre bons resultados e evolução. E para não perder o costume, vocês já estão acompanhando bem a gente aí, cada um dos episódios, também nas redes sociais. Não poderia deixar de falar aqui do Conecta CNPJs. Estamos muito próximo desse evento que vai acontecer no dia 22 de novembro, aqui na cidade de Ibirité. Um evento onde vai ser o dia inteiro com muito conteúdo para você que é empreendedor e para você que quer melhorar e aumentar o nível de gestão do seu negócio. Se você quer vender mais, contratar melhor e ajudar em toda a parte estratégica do seu ou de um negócio que você trabalha, pode ter certeza que esse evento vai te ajudar muito e vai trazer muitos insights. Então, nós contamos com você aí. Se você tiver dúvida de onde encontrar os acessos, forma de estar nesse evento, acompanhe nossas redes sociais que você vai encontrar. E já indo para o que importa, né, que é o nosso bate-papo de hoje, vocês já estão acostumados sempre me ver aí junto com o Dejan, meu fiel escudeiro. Hoje, infelizmente, ele não está aqui, ele teve alguns outros compromissos. Então já vou deixar aqui registrado o nosso forte abraço para ele, que eu tenho certeza que ele vai nos acompanhar. Mas como de costume, aqui no CNPJ Cast nós viemos trazendo sempre empreendedores que estão aumentando o nível do conteúdo. E hoje nós vamos contar a história, vamos ouvir a história de um empreendedor que trabalhou por 17 anos como CLT e durante grande parte desse tempo ficou pensando, sonhando, remoendo ali todo esse lado do empreendedorismo. E vamos ver que, às vezes, algumas situações que podem parecer muito complexas e muito difíceis podem ser aí o pontapé inicial para negócios que podem dar muito sucesso e muitos resultados. Então, é um prazer muito grande te receber aqui hoje, viu, Cleves? Não só aqui no CNPJ Cast, mas também nas CNPJs. Você que é um conterrâneo da cidade de Ibirité, nem tanto mais, né? Agora tá um pouquinho distante. Mas para nós é um privilégio muito grande te receber aqui. Não, o prazer é meu estar aqui contando um pouquinho da história, da trajetória nossa aí. Tudo começou em Ibirité, né? Sou natural daqui de Ibirité. E dividir um pouquinho da história, eu acho que é sempre bom, porque às vezes faz com que as pessoas pensem, né? De uma maneira diferente, que venham para esse mundo do empreendedorismo, né? Que é muito bom, né? Nós vamos contar só as partes boas aqui, né? Brincadeira, viu? A gente conta toda a realidade, né, Cléber? A gente fala do sufoco, né? É sufoco, mas a gente tem que trabalhar muito em cima dos pontos positivos aí. O sufoco a gente vai passar as dicas aí do que a gente fez para sair fora aí um pouquinho, mas contar as partes boas também aí para todo mundo. Que legal. Ô, Cléber, então mais uma vez, obrigado por estar aqui compartilhando tantas histórias, tantos momentos aí que eu tenho certeza que vai colaborar muito com a gente. Pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho de quem é você, de sua história, sua família, como que formou esse profissional. E aí, como eu comentei aqui no início, um profissional que há 17 anos atuou de forma direta em uma multinacional, teve muitas conquistas, muito crescimento, mas chegou ali a um momento, não no momento da saída, mas no momento de ficar ali indeciso se era isso, se não era. Mas aí, antes da gente falar do empreendedorismo atuando de verdade, queria que você contasse da sua trajetória, das suas formações, que eu vejo que isso vai nos conectar aí com o pessoal, que pode ser que tenha alguém que está lá na multinacional há 10 anos, 20 anos, está lá em dúvida se vai, se não vai. Talvez o necessário é você falar. Bem, né? Eu sou natural daqui de Ibirité. Meus pais é daqui, minha família é daqui. Hoje eu sou casado, tenho minha esposa, ela é nutricionista. A gente tem um piquitito lá de um ano e 5 meses, né, um hotelzinho. E hoje eu estou morando na cidade de Mariana. Estamos empreendendo lá, trabalhamos para poder estar trazendo um produto e um valor agregado para toda a comunidade da região ali de Mariana, Ouro Preto, né? E é um prazer, né, para a gente tá nessa área hoje, né, numa área de alimentação,
né? A gente tem uma padaria de fermentação natural lá, então a gente tem todo um cuidado nesse sentido. Eu trabalhei durante 17 anos numa empresa, né, numa multinacional, na área de siderurgia. Trabalhei muito tempo na área de planejamento de produção. Então, Não, planejamento da empresa. Falar de planejamento estratégico, tá desenhado na louça. tá bem, essa parte tá tranquila, mas igual a gente estava conversando há pouco, né, assim, a gente vê que durante nos 17 anos, aí, uns 7 anos, eu já estava pensando, né, nessa área de empreendedorismo, até pela história mesmo da família nossa, né? A gente tem muito empreendedor. E aí acabou que foi bom também essa passagem, né? Esses 17 anos lá, que eu aprendi muito e sou muito grato por tudo que eu conheci lá. E durante 7 anos eu ficava pensando, pô, um dia eu quero ter alguma coisa, uma coisa minha, uma coisa que tenha mais a minha cara, que faça mais sentido. E aí a gente acabava que, em função da questão de monetária, ele acabava que a gente não tinha tanta coragem para tá saindo. E aí, com a pandemia, né, veio uma reestruturação e acabei sendo desligado da empresa. E aí sim começou a jornada de empreendedorismo, né? Eu tenho também uma cervejaria, além da padaria lá em Mariana. A gente tem uma cervejaria aqui em Belo Horizonte, que chama Mamata Bril. A cerveja já tem mais tempo, né? Ela já tem mais tempo. A gente somos eu mais um sócio. A gente já vem já de uma história, mas trabalhando mais entre a gente mesmo, né? A gente éramos 4. Hoje A cervejaria veio mais para um hobby, um sonho. Pelo hobby. Começou com um hobby, uma brincadeira. Esse hobby é bom, né? Esse hobby de beber cerveja é um hobby bom. Pro beber cerveja é bom. E aí acabou que esse hobby foi tomando força. E aí a gente estruturou a empresa. A gente está com, né, lá vai para 7 anos que a gente tem a cervejaria. E aí veio essa oportunidade da padaria, que acabou um pouquinho do que aconteceu. Por que eu fui para essa área, né, da panificação? Eu decidi abrir a padaria praticamente sem nunca ter feito um pão, né? Então foi um desafio, né? Uma história de coragem, porque abrir uma padaria sem saber fazer pão é um problema, né? Com certeza. ou deveria ser, mas isso acho que foi um dos menores problemas que a gente teve lá. E aí a história começou aqui em Birité, né? Minha prima, ela tinha uma padaria de fermentação natural aqui. E aí um dia eu fui ajudar ela durante esse período que eu tinha sido desligado. E aí eu falei, pô, tô gostando disso. E aí fui tomando amor, né? Sempre gostei muito de cozinhar. É uma coisa que a família da gente gosta muito de cozinhar. Inclusive cozinha muito bem. Pra quem é de Birité, já te conheceu, né? Já conseguiu familiarizar você com seus pais, nós sabe que o pessoal aí é bom de cozinha. O pessoal gosta, o pessoal tem a mão boa. E aí acabou tomando amor, eu chorei aí pela cerveja, né? Junto com o pão aí. E a gente fez esse casamento lá. Hoje a gente vende tanto pão de fermentação natural, quanto também a cerveja junto lá. E aí uma das coisas que a gente sempre conversei muito com minha esposa é da questão da qualidade hoje em dia da alimentação. Então a gente se preocupa muito de ter alimentos que realmente não vá tanto produto químico, né, que não tem existência de produto químico mais natural possível, voltando para o que era realmente, né, da alimentação não tão industrializado igual é hoje. Então são trabalhos manuais mesmo, o pão ali, cada pão é feito na mão, né? Tem todo um carinho em manusear ele ali, porque a gente sabe que a gente vai estar colocando um pão na mesa da pessoa. E o pão é uma coisa que é muito prazerosa de ser feita, né? Normalmente a primeira alimentação que a pessoa às vezes faz no dia é comer um pãozinho ali de manhã. Então eu me encontrei enquanto profissional, enquanto pessoa. E hoje para mim é uma realização. Assim, Muito prazerosa. é muito legal já escutar um pouco desse pontapé inicial, porque a gente
Hoje eu imagino que as pessoas da sua família, seus amigos, dificilmente conseguem imaginar você sem o pão, talvez até sem a cerveja, né? Porque isso já deve estar dando um significado muito forte ali do propósito de vida. Mas antes disso, antes de você tomar a decisão de falar assim, agora eu vou empreender, sair do negócio, sair lá da multinacional, vou empreender. Você já pensava no que você iria empreender, como que era? Porque a família sempre mexeu com alimentação. Mas passava na sua cabeça assim, um dia eu vou mexer em produtos alimentícios, um dia eu vou preocupar com um alimento que ajuda ou melhora a saúde de alguém. Isso me passava lá na cabeça naquele momento, ou o negócio era, quero empreender para mim ser meu próprio chefe e pronto, acabou, independente daquilo que eu fizer? Não, naquele momento eu pensava, né, em estar empreendendo, mas realmente sem estar assim direcionado no que seria, né? Já tinha cervejaria, a conversa toda, não só da minha parte, mas também dos meus sócios também, porque todo mundo também, a gente era sócio, mas todo mundo trabalhava também em empresas também, né? Então a gente sempre ficava naquela, falou, né, no momento a gente precisa de sair e fazer a cervejaria, ficar por conta da cervejaria. Então assim, o foco estava muito em volta da cerveja, mas acabou o destino puxando para essa parte da alimentação, que já era uma coisa que eu gostava, às vezes não tinha tanta ciência que eu gostava tanto igual eu tenho hoje. Realmente foi uma coisa, uma surpresa do tanto que a alimentação ela é prazerosa, né, para quem faz, não só para quem come, mas para quem faz também. O retorno que a gente tem hoje lá e os reconhecimentos dos nossos clientes mostram que a gente está no caminho certo, né? Então a gente não trabalha só com pão, tem outras linhas também de produtos. Afinal é uma padaria, né? E famosa agora, né? Não vou falar disso aí, porque a padaria ficou famosa. Pouquinho. Já era, né, na verdade, né? Você já tinha um conceito bem legal lá da cidade, da região. Mas eu vou ficar dando spoiler, não. Depois você vai Não, a gente teve uma aceitação muito boa, né? É todo um trabalho de desenvolvimento, porque a gente foi para uma cidade que essa área de fermentação natural, ela, né, não era tão conhecida, então tem todo um trabalho de você desenvolver o mercado, né? E acaba que com isso a gente traz mais prazer para a gente de poder mostrar para as pessoas, né, a importância daquele trabalho que a gente está fazendo, dos benefícios que a gente tá trabalhando, não só enquanto a questão do produto, mas também na questão do atendimento, o respeito às pessoas que trabalham com a gente também, né, que eu acho que isso pega muito, a gente sempre conversa lá com a nossa turma lá, isso, né, de saber entender as pessoas, saber das dificuldades que cada um, das limitações, e em cima de cada limitação a gente fazer um trabalho para que a pessoa desenvolva. Então o prazer hoje é muito em cima disso, de proporcionar uma qualidade de vida tanto das pessoas que a gente atende, quanto das pessoas que estão lá junto com o nosso time também trabalhando. Legal. E pensando nisso, né, já que não tinha um planejamento, ser uma padaria, né, a questão da cervejaria ali veio acontecendo com o tempo. Como que foi esse desenvolvimento desse olhar tão, eu vou usar o termo bonito, mas tão criterioso para os negócios hoje? Porque sua geração, a minha geração, sempre teve negócios assim, vamos ver o que dá dinheiro. O que dá dinheiro a gente faz. É restaurante? Vamos montar um restaurante. É uma padaria? Uma padaria. É vender roupa? E durante muitos anos veio criando esse conceito. E você foi muito pela contramão disso. Vi aqui como que é a fermentação, isso é bonito. Talvez já namorando ali, conhecendo um pouco da área da nutrição e tudo mais, vendo quanto que isso poderia impactar. E acabou tomando a decisão de ter um negócio, acredito eu, que olhando sim pelo o lado lucrativo disso, mas pelo que tudo indica do formato que é o seu negócio hoje, das decisões que você vem tomando, não foi o principal. E como que foi tomar essa decisão? Porque não deve ter sido fácil, né? Não é fácil não. E realmente a história, o caminho é esse mesmo. A gente falar que o lado monetário não é importante é mentira, porque ninguém vive de sol, né, de iluminação. Então a gente precisa realmente da parte monetária, mas realmente sempre teve na frente a questão da qualidade de vida, né? A busca por uma alimentação mais saudável,
né, aquilo que realmente vai agregar valor para as pessoas, né? Então, a questão do atendimento lá também, um atendimento mais personalizado, um atendimento mais cuidadoso para as pessoas que estão ali junto com a gente, ali, né? A gente fala que a gente não tem cliente, a gente já tem praticamente lá, são amigos, porque você vê que realmente as pessoas estão ali junto com a gente, torcem pela gente, né? Valoriza o trabalho. E realmente, assim, você investir numa área igual foi investido, sem um planejamento, eu acho que é uma coisa que é, para quem quer empreender, realmente, é se achar, né? Eu acho que eu, até então, não tinha me achado o que fazer, e eu acho que, por um acaso, eu me localizei com essa área de padaria, e aí acabei tendo amor. Mas para quem já tem, às vezes, já está claro para ele o que ele gosta, porque a primeira coisa que eu falo não vai na questão só monetária, porque às vezes o empreendedorismo pode virar uma dor de cabeça. Sim. Porque às vezes você vai fazer empreendedorismo, né? qualquer coisa. Até na CLT mesmo. Você está numa coisa que você não gosta. Nos seus 17 anos, como é que era essa sensação lá? Porque você estudou para estar Sim. lá numa multinacional. Tinha um cargo, né, de entrada. Isso. Como que foi isso? Porque você formou em engenharia, não foi engenharia? Eu sou formado em logística. Logística. Então, eu atuei lá na parte de coordenação, de planejamento de produção, né, dessa multinacional. E, assim, sempre dediquei muito, né, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, independente do que você vai fazer, se você estiver fazendo, faça bem. Talvez não seja aquilo que você gosta, mas não perde o sonho de correr atrás e um dia conquistar. Mas aquilo que você estiver atuando, que faça bem, que faça com carinho, consegue né? fazer bem, com carinho, igual você usou. E uma coisa que ela não gosta, imagina que ela gosta. Pois é, isso. Aí é que eu vi o seguinte, eu era, não que eu não fosse feliz, eu era feliz, mas eu descobri realmente que eu tinha muito mais, como é que eu posso falar? A questão, assim, do prazer realmente em acordar todo dia cedo. Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antigamente, né? Como CLT. CLT você tem os seus horários, tem seu descanso, e para quem é empreendedor não tem tanta essa facilidade, né? Acaba que você tá junto ali, e quando você faz uma coisa que te dá prazer, você esquece até do horário, esquece de fazer refeição, mas é por causa do prazer mesmo em fazer. Então, hoje, realmente, eu era muito feliz lá atrás, mas hoje está sendo um sonho. Então, realmente se reencontrar, né? Se encontrar, na verdade, como profissional, como realização. Então, para quem está querendo empreender, que já sabe, que já tem uma coisa que tem afinidade, é realmente planejar, né? Não fazer tanto igual eu fiz ali numa decisão, às vezes, não tão bem planejada. Se tivesse planejado, talvez eu teria tido uma execução melhor no início, não teria passado tanta dificuldade. Então, é mais esse sentido mesmo, de se encontrar e fazer aquilo que realmente gosta, que tenha mais sentido com cada um, né? E depois de tudo isso aí, ter tido o primeiro contato ali em fazer o pão com fermentação natural, né, as situações de vida também, né, que precisaram te levar lá para Mariana e tudo mais, o que fez você tomar a decisão de abrir o negócio porta para rua? Porque também não é uma decisão fácil, porque empreender já é difícil, agora empreender lidando diretamente com o público final, né, a galera de comércio que nos acompanha aí sabe como que é difícil. Porque se ficar só você ali com a famosa barriga no balcão, até se garante, né? Mas você precisa estar lá na produção, você precisa estar lá no administrativo, precisa estar no atendimento e precisa ter confiança ali em pessoas. Como que foi essa decisão de montar um negócio e arriscar, e uma coisa que você brincou aí, né? Montar uma padaria sem saber fazer pão, né? E o negócio já funcionar e já tá indo pro 3º ano, né? Nós vamos pro 3º ano agora em dezembro. Então, e tá com tanto sucesso igual vem fazendo aí. Eu acho que assim, o começo, igual, né, eu comentei há pouco, quando a gente não tem um planejamento, e até pelas condições também que foram, né, que é
que acontecer, então foram tudo muito rápido também, né? A questão do desligamento da empresa para poder abrir a padaria. Então, assim, faltou acho que uma maturidade que eu tenho hoje, que na época eu não tinha, de realmente fazer esse planejamento. Porque você começa, quando eu comecei lá, era eu mais uma pessoa, né? A família ajudando, minha esposa ajudando também, minha mãe ia para lá também ajudar. Então, esse começo realmente não é fácil, igual você falou. Tem hora que você está lá na produção, está lá fazendo um pão, chega um cliente, você tem que correr lá para atender o cliente, a contabilidade te ligando, é fornecedor te ligando, é banco, e você ali enquanto empreendedor, né, dando, como se diz, cada hora pulando numa fogueirinha, né? Mas foi muito bom porque faz com que a gente tenha uma maturidade hoje de desenvolver e de ter novos negócios e fazer melhor do que aquilo que a gente já fez lá atrás. Então, o que eu vejo hoje hoje, no que a gente está pensando de expansão, né, de ter outras filiais, outras coisas, a gente pensa justamente em como estruturar melhor do que como a gente começou. Então, toda a questão de desenvolvimento de mão de obra, então você tem a questão de delegar, né, a confiança de você colocar a pessoa que vai estar ali no seu negócio, que vai estar te representando, que vai ter as mesmas responsabilidades que você. Então, isso exige muito por parte do empreendedor, e às vezes eu falo muito com algumas pessoas que estão empreendendo, da questão de delegar, de realmente fazer que as pessoas possam, que outras pessoas podem fazer igual ou parecido com o que você faz, porque o maior receio que as pessoas têm, às vezes nossa, eu vou deixar a pessoa fazer, ela não vai fazer igual eu faço. E não vai fazer porque cada pessoa tem um jeito. E não vai mesmo. Não vai. Então, assim, você ter desenvolver um time para que você tenha uma confiança em delegar e passar aquele trabalho para ela, eu acho que isso é muito importante. É um esforço que não é fácil para as pessoas que estão empreendendo esse trabalho, mas que você acha muitas pessoas que têm essas qualificações e que você também pode desenvolver. Então, se no início eu não tive, hoje a gente está com o time já, que a gente vem trabalhando com eles, né, na parte de atendimento ao cliente, na parte de processo, né, na parte de produção, de garantir que todo dia os produtos estejam da mesma maneira. Então, é muito prazeroso ver os resultados até quase 3 anos hoje, no nível que a gente está chegando, com os feedbacks que a gente recebe, principalmente dos nossos clientes, né? Então, mostra que a gente está no caminho correto, né? Que a gente é uma porta que não tem volta, né? Só de ida agora. E é legal ouvir isso, porque para quem ficou 17 anos na CLT lá, com um tempão tomando essa decisão de ir no I, parece que a decisão está sendo assertiva, né? Parece que está gostando da decisão, né? Com certeza. É uma decisão que, na hora que você entra, é muito prazeroso, porque, assim, a vida do empreendedor, e eu acho que o que é mais gostoso é pegar os problemas, porque tem problema todo dia, e ver o resultado. Diferente. E ver o resultado daquele problema. Eu acho que isso é que me traz muito prazer, é em saber que eu tenho alguma coisa que eu posso melhorar, tem algo que eu posso contribuir. E para quem está no empreendedorismo, é um desafio constante, né? Independente de qual que seja o segmento, que seja loja, que seja roupa, que seja fábrica, todo dia você tem uma coisa diferente. E isso que é o prazer. É você ver evoluir, resolver, levar valor para as pessoas. O que a gente trabalha muito lá realmente é como levar valor, né, nos produtos que a gente tem para dentro da casa daqueles clientes que a gente está trabalhando ali, né? E te ouvindo, falando de toda essa trajetória, e pegando ali o que a gente comentou sobre ter um negócio não só com um olhar lucrativo, né, um olhar monetário, né, ter um negócio olhando muito para esse lado de educação, do mercado que se está, e, enfim, né, todo esse cenário. Como que foi? A gente tá falando aqui de um negócio, de uma padaria, né, a sua padaria, que é uma padaria artesanal, que não é tão comum de se ver,
né? Em grandes metrópoles a gente não vê tanto assim, apesar que está muito em alta produtos artesanais, mas a gente ainda tem uma certa dificuldade, até um certo, sei lá, um preconceito, o pessoal achar que é tudo muito caro, enfim. Como que foi fazer isso dentro de uma cidade, que é uma cidade pequena, que é Mariana, mas que passou por um problemão, né? Porque Mariana sofreu ali com uma situação, né, da própria cidade, com a barreira e tal. Como que foi conseguir criar um mercado ali dentro da cidade? Eu particularmente conheço pouco Mariana, mas queria que você contasse pra gente assim, porque a gente tá falando de empreender, tá falando de um sonho, a gente tá falando de coisas bonitas, mas que deve ter tido um monte de dificuldade ali nesses 3 anos. Sem dúvida, o grande desafio para essa área de artesanal, igual a padaria de artesanal, e até mesmo os outros segmentos que são trabalhos que normalmente são manuais, né? Igual os pães nossos lá, todos eles são feitos manualmente, né? Não tem equipamento. Então você passar isso para o público, né? E principalmente a qualidade dos produtos, né? Você passar a qualidade da matéria-prima que você utiliza, né? A gente trabalha com uma série de farinhas lá que são importadas. Tem muita farinha nacional também, mas muita farinha importada. E eu nem sabia disso. Eu nem sabia que tinha tanta farinha importada. Para cada tipo de pão, normalmente tem uma que atende melhor. Então acaba que a gente tem lá um grupo amplo de farinhas lá que a gente trabalha. E aí você desenvolveu o mercado, que vinha por uma situação ali, né, do desastre lá, do rompimento lá da barragem lá de Mariana. E aí você tem que desenvolver o mercado, então, com todo esse cenário ainda ali de dúvida, né, de como que vai ser a reparação ali no município, não foi fácil. Então, assim, é um trabalho que eu falo que é de formiguinha todo dia. Todo cliente que entra lá na loja, uma das primeiras coisas que a gente faz é perguntar se a pessoa já conhece os nossos produtos, é explicar para ela dos benefícios, o que a gente utiliza, por que é, para realmente valorizar. Mostrar a importância que aquele produto tem ali para a saúde dela e o trabalho que aquele produto também tem por trás ali também. Porque realmente o valor agregado, né, que você acaba entrando dentro por causa do tipo de produto que você utiliza, né, de matéria-prima, a questão de horas, né, que você faz ali, dedica. Tem pães lá que demoram 72 horas. E hoje em dia, com a questão de industrialização, você vê uma ampla quantidade hoje de pães, né, que são feitos em máquinas que às vezes não tem nem intervenção do homem. Então você transmitir isso para o público, para que ele valorize aquilo que ele está comprando, que valorize aquilo que ele está pagando, é um desenvolvimento grande, né? Todo dia você tem que estar ali trabalhando isso junto com eles. Então realmente é o grande desafio nosso, fazer, né, levar isso para o público, mostrar para ele da importância que aquele alimento tem, por que ele está naquele valor, não é porque é um produto caro, é porque realmente a matéria-prima dele é uma matéria-prima que o custo dela é mais elevado. Uma farinha que às vezes a gente traz hoje da França ou da Itália, ela chega a ser 6, 7 vezes mais cara do que uma farinha nacional. Que isso? Então não tem competitividade, né? Não tem como competir com uma farinha com um valor desse. É um produto que realmente tem uma questão nutricional muito melhor, é uma farinha que é muito, muito rica. Hoje no Brasil já está tendo muitas farinhas boas também, né? A gente utiliza também várias farinhas também nacionais, mas que também tem um valor, por ser uma farinha boa também nacional, tem um valor maior. Então, realmente um produto que você dedica mais horas em cima dele, você dedica um custo de produção mais alto, mais elevado, então realmente a gente tem que passar isso para o público. E normalmente, na grande maioria das vezes, a gente não tem problema, a pessoa compra o produto, ela leva, ela volta, ela fica satisfeita com aquilo que ela leva, né? Então, o paladar manda, né? O paladar manda, e aí você vê que a pessoa deixa de olhar para o preço e começa a olhar para a qualidade. Então isso a gente vê tanto na padaria quanto na cervejaria, né? Hoje você vê que as pessoas estão mudando os hábitos dela. Vou comprar um chopp, mas o chopp é mais caro que a cerveja, né? Com aquele a gente está conhecendo, que a gente conhece aí do mercado.
mas você vê que é uma cerveja mais fresca, você vê que é uma cerveja feita com produtos de alta qualidade. Então hoje as pessoas, o paladar das pessoas e a preocupação principalmente com a saúde está mudando. As pessoas estão começando a ter mais consciência que às vezes é preferível comer melhor do que comer simplesmente buscando pelo preço. Então é uma mudança de mercado. Né? Eu acho que você entrou num ponto que é muito legal mesmo, eu concordo totalmente. A gente vê, para algumas pessoas, né, para nós que somos apreciadores de cerveja, aí a gente vê isso na prática. Né? A gente começou ali tomando uma cerveja mais tradicional, cerveja que a gente achava em todos os lugares, e quando você começa a tomar uma cerveja um pouco diferente, e eu tô falando dentro das mesmas tradicionais, você já começa a ficar mais criterioso, né? Você fala assim, essa daqui eu já não bebo mais não, agora eu vou querer mais dessa daqui. Aí quando você já vai mudando de nível, não nível financeiro, mas pelo nível de qualidade que a gente está falando ali, a gente começa a ser muito mais, vou usar o termo chato, talvez, mais criterioso com essas situações. Sim, sim. O que na sua visão, e ser inserido em 2 cenários opostos, né, que é o lado da culinária e o lado da cervejaria, mas ao mesmo tempo muito próximos, o que você acha que está mudando esse conceito, está mudando o mercado, está fazendo com que as pessoas prefiram muito mais qualidade do que quantidade? Porque antes você sentava em um bar, você ia uma caixa de cerveja. Isso. Hoje, você pode até beber uma caixa de cerveja, mas você sente que a qualidade é muito diferente. Por que as pessoas estão optando muito mais por isso hoje, na sua visão? Eu vejo, a primeira questão, eu acho que é realmente buscar uma alimentação melhor, né? Que seja ela, por exemplo, no caso da cerveja. Hoje as pessoas falam, a cerveja artesanal ela é mais cara. Ela é mais cara, mas às vezes você consome menos quantidade do que você consome numa cerveja tradicional. E aí, na hora que você coloca na balança, às vezes você gasta mais com uma cerveja tradicional do que uma cerveja artesanal. E aí você vai pesar a qualidade e os benefícios que cada um tem. Você vê, pô, eu vou tomar uma cerveja aqui que ela... Uma cerveja né, leve, um chopp que é mais... O paladar dele é melhor, que tem ali uma variedade maior, que você tem vários estilos. É difícil até justificar o porquê que é melhor. Por que é melhor? Por que é melhor? Que coisa doida. Então, assim, minha esposa ela é nutricionista, então a gente fala muito da questão dos pães, igual a gente está falando das farinhas, da questão mesmo nutricional. Às vezes você tem uma farinha que tem mais proteína, uma farinha que tem mais fibra, e cada uma tem um benefício melhor. Então eu tenho clientes lá que são muito preocupados com a questão do glúten. A gente tem farinhas que a gente trabalha que o nível do glúten, né, pelo método como é feita a fermentação, acaba que facilita a digestão do glúten, né? Então ela causa menos desconforto para as pessoas. Então tem uma série de relatos que a gente tem dos nossos clientes desses benefícios. Então às vezes a pessoa opta por comprar esse pão de fermentação natural porque ele não vai ter um desconforto de ter gases, né? De questão de, às vezes, de refluxo. A gente tem muito relato nesse sentido das pessoas questionarem isso. Isso influencia tanto da qualidade do produto quanto a parte química que hoje em dia acaba que a indústria hoje utiliza muito, né, para poder estar trazendo uma maior durabilidade dos produtos, que acaba tendo consequência para a saúde das pessoas também, né? E é super legal a gente se tocar nesse assunto, que muitas vezes as pessoas só vão conseguir saber disso ou por relato de alguém que falou com eles, ou então indo na loja ou conhecendo alguém que produz isso, porque a gente não vê tantos conteúdos na internet falando de uma melhoria assim. Gente, come um pão de fermentação natural que é melhor do que você comer o pão da padaria que tem na sua casa. Isso é mais difícil, eu pelo menos não vejo com tanta... Inclusive, já pode investir. Começar a dar um monte de vídeo. Vamos começar os eventos aí para poder mostrar os benefícios da fermentação natural aí. Porque pelo que eu... Assim, e eu já consumi os produtos, né? A gente acaba tendo esse privilégio. A gente sabe que não é só pelo gosto. Isso nem se fala. É uma coisa feita manualmente, artesanalmente. Vocês cuidam de muitos detalhes. Mas os outros benefícios também são muito grandes. É muita coisa que tem envolvida.
É muita coisa. Tem essa parte mesmo, né, de glúten. Hoje em dia a gente tem um público muito grande que tem ou que tem intolerância ao glúten mesmo, ou que às vezes está fazendo uma dieta mais restrita, e a gente consegue estar atendendo esse público também através da fermentação natural, ou então também a gente também trabalha com pães também, que não vai farinha de trigo, né? E que é uma preocupação que a gente tem lá. Então a gente sempre está tentando ver o que o público está demandando, tá querendo, para que a gente possa estar trazendo uma qualidade de vida maior para as pessoas, né? Não, e faz muito Tem que sentido. investir em cima disso, de mostrar dos benefícios, que eu acho que realmente, mas é uma área que, apesar de, se você for pegar, né, a fermentação natural é uma coisa antiga, porque foi uma das primeiras coisas que teve, mas que hoje está se tornando, né, está se revivendo aquilo que teve lá no passado, e os benefícios a gente tem que realmente trabalhar melhor em cima disso, para mostrar o benefício para as pessoas. Tá muito aquilo que você falou, né? Quase que um novo mercado. O negócio já é velho, vai ter que andar para frente. Isso mesmo. E é um novo mercado, porque as pessoas estão começando a aceitar isso de novo. Isso. Né? É uma realidade que nosso momento de vida, a geração que se vive hoje, ela é extremamente imediatista. Isso. Então, dificilmente a pessoa tem paciência para produzir alguma coisa. Isso é raridade. Mas está sendo raro até a pessoa ter paciência para esperar o negócio ficar pronto em questão de alguns minutos no consumo, né? Por isso que os fast food, as comidas embaladas, né, as frutas já estão vindo descascadas. Descascado da caixinha. Justamente para ter atender essa celeridade que as pessoas têm vivido cada vez mais. Você vê que isso causa um impacto nesse novo olhar do mercado ou não? Você vê que isso se conecta? Enfim, o que você vê desse momento pensando na alimentação, né? E aí a gente fala, o pessoal deve estar assim, não, o que esse povo fala de alimentação? Mas tá 100% ligado ao empreendedorismo. Porque se alguém tá vendendo um abacaxi descascado, melão descascado, é porque alguém compra. Alguém está comprando. Né? E alguém pensou nisso. E aí, como que você junta essa a questão das pessoas ser tão imediatista e um produto que não é tão imediato, como que você pensa ali hoje lá na toda a sua produtividade, em toda a sua cadeia para entregar isso? Hoje a gente se propõe a fazer isso pelas pessoas, né? Igual do abacaxi, é a mesma coisa. Os pães que a gente faz lá, o que tem menor tempo de para produção lá, a gente trabalha com pães lá de 18 a 72 horas. Okay, então, peraí, o que demora menos... Então, o bom 18 horas. O bom que a pessoa está comendo agora, na sexta-feira de tarde, você fez ele 2 dias quase. Começou... Em alguns casos, sim. Há 2, 3 dias atrás. Puxa vida. Então você pega, então assim, é uma coisa que é muito trabalhosa. Não dá para acordar 5 horas da manhã e o pão ficar pronto 6 mais, né? Não dá. Isso Esse não, né? Esse não. A padaria tradicional tá aí para poder trazer esse mercado. Que realmente é isso. Sim. Hoje a padaria tradicional ela vem nesse sentido de realmente de praticidade. Né? Entre fazer o pão e assar o pão, às vezes ele faz com 4 horas. Então é muito rápido se você for parar para pensar. Então a gente vem justamente nessa pegada de falar, pô, é trabalhoso, mas ele tem uma qualidade nutricional melhor, ele tem as características do paladar dele é melhor, você tem uma durabilidade maior, né? Há uma série de benefícios que se tem ali dentro da fermentação natural, né? São produtos que você pode congelar e ele vai ficar, né, até um mês aí congelado, com as mesmas características, então você tem uma durabilidade maior também. E realmente você vê que as pessoas hoje em dia elas estão nessa pegada que é para ontem. Então, isso a gente vê lá todo dia. Então por isso que a gente trabalha lá, tanto a gente tem os pães nossos, que são do dia a dia mesmo, que a gente vê que o público consome, todo dia a gente tem. E a gente trabalha muito também, que toda semana a gente faz um cardápio diferente. Hoje a gente tem 182 tipos de pães. O que é isso? 182? 182 tipos. Ah, não. Fala pelo menos uns 5 aí. É os que mais sai, né? É pão demais, ué. Mas sai lá, croissant, o brioche. E tudo é considerado pão? Tudo considerado como pão. E por que é considerado pão? Porque alguma lógica tem, né? Porque quando eu pensava em coração, eu pensava em salgado, eu pensava em pão. Aí há também muita dificuldade de mercado também, de conceito. O que aconteceu muito
E isso foi uma dificuldade grande para a gente lá. Vou pegar o brioche, por exemplo, que é uma realidade que eu tenho lá. O brioche é um pãozinho doce, uma manteigado, pãozinho fofinho, uma delícia. E a tendência, o mercado lá da região conhece brioche como o salgadinho, aquele que é enrolado com presunto ali, com salsicha, com a variedade de pães que são recheados. Lá se utilizou o nome de brioche. Então, quando eu cheguei lá com a fermentação natural, que eu realmente vim trazendo... Que é um brioche. Que é o brioche, que aí você desenvolve. Hoje o brioche lá é um dos carros-chefes que a gente tem lá. Então, você mostra o que é. Eu falo, eu comprei um brioche em outro local. Eu falo, não, peraí, aquele não é brioche, aquilo é... Aí vocês tem todo um trabalho de mostrar para a pessoa. Então, você tem esse lado de mostrar as diferenças de um produto, né? Do que é um produto de fermentação longa, o que é um produto de fermentação curta, né? O que é por que a baguete tem uma textura, por que um pão italiano tem uma outra. Às vezes as pessoas falam, a baguete italiana e pão italiano é a mesma coisa. Não, são diferentes. Então, um às vezes é mais macio, o outro já tem uma casca mais firme, né? Mais crocante. Então, tem muita variedade. Então, a gente tem lá, hoje lá, são 182, toda semana a gente faz um cardápio aí variando em torno de 7 tipos de pães. E aí aqueles 7 pães vai voltar ali daqui 40, 50 dias novamente. Então, que legal isso. Dá oportunidade para o cliente se planejar, essa semana vai ter esse pão, então eu vou fazer a encomenda para estar fazendo a retirada na sexta ou no sábado. Então, você tem os principais que você deve fazer, igual você falou. Todo dia. Que a galera já consome ele todo dia. Isso. E tem os especiais, vamos chamar assim, que é uma rotatividade de cardápio, que se eu quiser comer todos os pães, eu consigo me programar para ir provando todos eles. Isso que a gente vê lá por parte dos nossos clientes, que eles gostam muito, porque toda semana você tem uma coisa diferente, né? Então não é aquela situação que a pessoa gosta hoje em dia as pessoas gostam do diferente. Sim, o tempo Todo dia que você faz alguma coisa diferente, as pessoas querem o diferente. Então acaba que isso é uma maneira das pessoas terem uma coisa diferente. Às vezes a pessoa quer fazer um encontro lá, né, um fim de tarde lá, uma semana tem um pão, na outra semana tem outro. Tem cliente nosso lá que toda sexta-feira vai lá e busca, porque vai encontrar com os amigos, ou vai para casa da pessoa que quer levar um pão, dá de presente pão, eu nunca tinha visto isso. A pessoa vai lá, compra pão. Isso aí agora. A pessoa compra pão para dar de presente. Inclusive, você vê beber até você trouxe pão de presente. Você já traga com certeza. Tem briga. Não Se você chegar lá na casa do Tizé pra tomar café com ele, já levar do tiver um pão. Ô Tizé, vou deixar registrado aqui. Eu sei que você vai assistir e o Cleves aqui, ó. Se você não tiver tomado um café nesse final de semana com o pão que ele trouxe, você come. Tá errado. Não pode fazer isso. Nós vamos sair daqui lá em Mariana buscar esse pão. Vou cobrar dobrado. Então, assim, você vê que as pessoas gostam nesse sentido, valorizam o produto, né? E é recorrente essa questão de presente. Às vezes, as primeiras vezes eu fiquei meio assustado. Não, a pessoa vai levar para casa do outro um pão de presente? E não, é uma coisa que hoje pra gente lá acaba sendo natural. E combina, né? Um pão com um bom vinho. O pessoal já tem um esquema assim bem estruturado disso, né? Tem. A gente faz algumas combinações lá, como tem a cerveja também. Dependendo do estilo de cerveja que a gente tem lá no dia, a gente também faz alguns pães também que acaba combinando com o estilo de cerveja. Para cada tipo de cerveja, a gente tem um pão, um estilo que combina, né? Tem uma Lager, tem uma IPA, tem uma Black IPA, tem uma Vitibia. Você tem pães que são mais... Depois eu quero essa lista, assim, ó. A lista dos 182 pão com qual cerveja que ele combina. Que aí a gente vai começar a ser apreciador dos dois, sabe? Equilibrar os dois. Não, tá apreciando só a cerveja. Não, é por causa do pão. O pão combina com a cerveja, aí eu vou equilibrar. Com certeza. É uma boa jogada. Nós vamos providenciar. E assim, achei bem legal que você trouxe todo esse planejamento e toda essa mudança de mercado em uma cidade que tinha um conceito muito fechado, né? Assim como é também em Ibirité, e como é muitas outras cidades, e mesmo em grandes metrópoles a gente vai ter essa dificuldade. E pensando em toda essa jornada empreendedora sua aí, a gente está falando de mais de 3 anos, mas com muita energia agora, né? Com a padaria, com o ateliê do grão, funcionando em muita energia, o que você poderia julgar assim que tem sido os maiores desafios
dentro dessa jornada. Porque, poxa, se você começou um negócio que é vender pão, sem saber fazer pão, a parte operacional em si não é um desafio tão grande. Você desenvolveu e aprendeu. Mas qual que mais te pegou? Que você fala assim, poxa vida, esse daqui é o que eu mais investi tempo, ou o que mais fez meus cabelos cair, enfim. Foi muito, foi muito. Mas foi mais a empresa que eu trabalhei do que a padaria. Ela tem mais mérito do que a padaria. Mas a culpa é sua mesmo. Você ficou 8 anos querendo sair e não saiu. Tem sentido. Mas o grande desafio que eu tenho hoje, que eu vejo, são né, como você falou, pão foi o menor dos problemas. Eu acho que realmente a questão de você, por ser um mercado que ainda, né, essas pessoas estão conhecendo, ainda estão valorizando, então realmente é você trazer essa conscientização do público, né, dos benefícios que a área da panificação artesanal tem, e também a questão de você desenvolver também a mão de obra, né? Então você capacitar as pessoas, né? Quando eu fui para lá, você acha muito padeiros, mas que não tem experiência nessa área de padaria de fermentação natural. É um conceito completamente diferente da panificação tradicional. As bases são as mesmas, mas o contexto, né, a prática é diferente. Então, o grande desafio hoje que a gente tem é realmente estar desenvolvendo essa mão de obra. A gente vem estudando aí algumas expansões aí de filiais. E o que a gente mais vem trabalhando hoje em cima é justamente nessa parte realmente de qualificação da mão de obra, né? De ter pessoas que realmente vão entender e estar engajado com aquele que é o propósito nosso ali, né? Você entrou num ponto, assim, de desafio que eu acho que a galera que nos acompanha aí pode depois até deixar isso aí nos comentários aí. Mas se não for o maior, tá entre os 3 maiores desafios que o empreendedor vive, que é a qualificação da mão de obra. E é muito difícil. E a gente vê, assim, empresas muito grandes questionando, falando sobre isso, e empresas que estão nascendo agora, que precisam de uma mão de obra, também fazendo isso. O que você poderia contar pra gente, Cleber? O que você tem feito para qualificar essa mão de obra? Né? Como que você engaja a galera dentro disso daqui? Eu sei que você já tem algumas pessoas lá no time, sei que está com as ideias de crescimento, igual você já contou pra gente aqui. O que você faz que o pessoal fala, opa, agora eu visto a camisa, agora eu estou entendendo que não é só jogar o fermento aqui, é mais do que isso, tem um propósito. A gente está fazendo um pão que não é só para a pessoa comer um pão e pronto, o negócio tem um conceito, tem um significado. Qual que é o trabalho que vocês vêm fazendo? Eu acho que o primeiro trabalho, né, que o empreendedor tem que ter é realmente de mostrar para as pessoas que estão ali com você, para que elas façam parte e que aquilo faça um sentido para ela, né, que seja o mesmo sentido que você tem. Qual que é o meu objetivo enquanto empresa? Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero levar? Isso faz sentido para você? Então, uma das coisas que eu faço muito quando a gente vai fazer uma seleção das pessoas que integram a nossa equipe é justamente isso. Olha, você está vindo simplesmente pelo salário, né, pelo emprego, ou isso tem um sentido? Você gosta de fazer pão? Você gosta de atender? Porque às vezes você vai contratar um padeiro e ele não gosta de fazer pão, ele está ali pelo salário. Às vezes você vai contratar um atendente, ela está indo pelo salário e ela não gosta às vezes de lidar com pessoas. Está errado. Nenhum, né? Então tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido naquilo que a gente tem enquanto visão, né, da empresa, enquanto missão, né, de levar qualidade para as pessoas, coisas que vai contribuir para as pessoas, né, não só a questão monetária, e dar oportunidade das pessoas aprender, né? Então eu sou muito aberto ao aprendizado. Às vezes a pessoa erra lá, fica chateada porque errou, porque estragou alguma coisa. E eu sou muito compreensivo nesse sentido, de tentar entender o seguinte: a pessoa não vai estragar ou não vai perder algum produto porque ela queria de má fé. Às vezes é por causa de dificuldade, às vezes é porque ela não entendeu direito aquilo que você entende, né, que você ensinou. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é muito responsável pelo seguinte: às vezes a maneira como a gente fala não é como a pessoa entende. Exatamente. Então a gente às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade e não têm a clareza de entender o seguinte:
eu quero que faça dessa maneira. Você está transmitindo para ela. Mas às vezes, como você fala, não ficou claro, ela não assimilou aquilo direito e você deixa ela fazer. E ela faz diferente. Aí você pergunta para ela, por que você fez? Ah, mas foi assim que você falou. Aí você, não, peraí, eu gostaria que fosse feito assim. Ah, não, beleza. Então, é uma constância de ter esse cuidado, né? Então, você desenvolver as pessoas, para que as pessoas que estão com você joguem junto, né? Eu tô aqui agora, mas estou tranquilo porque eu sei que a equipe que está lá Tá vendendo pão. Tá vendendo pão, tá fazendo pão do jeito que eu gostaria. Às vezes não do jeito que eu faria, mas do jeito que eu gostaria, jeito que é aquilo que foi estabelecido. Então, acho que um dos grandes desafios realmente é nesse sentido, de desenvolver a mão de obra, né? Hoje o mercado, às vezes, não traz já na qualificação que você precisa, principalmente nessas áreas mais específicas, e aí você tem todo o trabalho de desenvolvimento. Então, o grande desafio que eu vejo hoje são esses dois pontos. E é super legal isso que você trouxe, né? Falando de perguntar para as pessoas se faz sentido, de dar essa clareza. Aqui na CNPJ a gente costuma dizer em todos os nossos processos seletivos, e até para as pessoas que já estão aqui, é que o momento do mercado que a gente está vivendo não é mais a empresa que escolhe um colaborador, é o colaborador que escolhe a empresa. E aí tem, sei lá, um monte de motivos para isso. Tem o tempo que a pessoa passa aqui dentro. Então, hoje nós trabalhamos de 8 às 18. Então, 10 horas, se a pessoa almoçar aqui, tem a estrutura para a pessoa almoçar aqui, ela passa 10 horas do dia dela aqui. Sim. Então, pensando em quantidade de horas ativa, ela vai passar mais horas aqui do que com a família dela. Com mais pessoas de fora da família do que da família. Então, tem N motivos, né? O tempo, a energia que vai estar aqui, a disposição que ela vai gastar. Então, se não fizer sentido para a pessoa, não gostar, bem alinhado com tudo isso que você trouxe, não vai funcionar. A pessoa não vai conseguir entregar um resultado que seja satisfatório nem para ela, tão pouco para a empresa. Com certeza. Então, é muito legal a gente ver como que a gente, mesmo em segmentos tão distintos, né? Você falando de alimentação, a gente falando de soluções para negócio, mas como que o mercado hoje ele se conecta em talvez uma palavra que se fala muito no mercado, mas que a gente só consegue sentir na prática entre empresas que de fato têm, que é um propósito. E aí, quando você tem ali pessoas que o propósito de vida delas se conecta com o propósito da empresa e as entregas são equilibradas, consequentemente todo o resto, né, qualidade de vida, remuneração e assim por diante, se equilibram, a gente vê o quanto que beneficia numa saúde, N fatores aí de uma pessoa, e numa saúde também de N fatores de uma empresa. O crescimento, ele acontece de uma forma muito natural. E é fantástico a gente ver isso, porque às vezes o pessoal escuta, né, muitas pessoas, e escuta a gente também, acredito que também te escutam falando sobre propósito, e fala assim, mas é fácil, agora que já tem lá um negócio funcionando, a padaria vendendo, o escritório, não sei o que. Peraí. E o processo até aqui foi desgastante. Não é fácil, não. Não é fácil. E muitas vezes, ter que tomar a decisão entre propósito e o dinheiro é difícil. Porque você para e pensa, me demoro 18 horas para fazer um pão. A quantidade de pão que eu faço, com o custo que eu tenho para o mercado em que eu vou vender, eu poderia estar fazendo 10 vezes mais a quantidade de pão e talvez estaria vendendo 20 vezes mais. Com certeza. E aí foge do propósito. Aí eu prefiro o propósito do que o que. Aí quando a pessoa vive esse momento, fala assim, o propósito é forte mesmo. A gente tem que tentar entender o seguinte, né? Justamente, eu quero fazer hoje na minha empresa aquilo que eu acho que deveria ser diferente das outras empresas que eu trabalhei. Então, realmente, você ficar ali um tempo dentro de uma empresa, né? Hoje lá a gente tem 2 dias de folga, né? Eu faço questão disso porque eu acho que isso é importante. A gente tem que ter um olhar não só de empreendedor monetário, mas também enquanto pessoa. A gente tem que olhar para as pessoas e verem que elas também têm problema. Tem filho que está passando mal e às vezes ela vai precisar de chegar mais tarde. Às vezes você tem que ter o carinho, o olhar de chegar para essa pessoa, hoje não está legal. Você chega, vê como abordar. Às vezes você vê que a pessoa está precisando sair mais cedo, porque está preocupada com alguma coisa. Né? A gente faz papel enquanto empresa, a gente tem esse olhar também, porque isso te traz um benefício.
né? Quando você tem um olhar diferenciado para as pessoas, né, que você vê as dificuldades, que às vezes a pessoa tem dificuldade para aprender, às vezes a pessoa tem dificuldade de chegar e falar que estou precisando de resolver o problema hoje na minha casa, minha filha está com problema, ou isso, aquilo. A gente tem que ter esse tipo de carinho, na verdade, E importância com o ser humano. E o mercado educou muito mal os profissionais nisso, né? Porque o profissional hoje, na sua grande maioria, ele olha para a empresa e fala assim, a empresa só quer me sugar. A empresa vai fazer o suar ali de 8 às 18 e depois problema meu para lá. E aí quando o profissional cai, pelo menos isso acontece aqui, eu imagino que aconteça com você também. Cai uma empresa, o qual o primeiro foco é ele, como você tá? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque a gente sabe que a pessoa bem, com os problemas dela controlados, o resultado dela... Diferente. Se a gente Muito tiver maior. contratado bem, o resultado é diferente. Muito maior. Se você tiver contratado mal, a pessoa que vai te sugar ali, aí é uma decisão da empresa manter ou não. Mas quando você se contrata bem e olha para esse lado, a gente não preocupa com horário, a gente não preocupa com o tempo que a pessoa gasta almoçando, tomando café, porque o resultado da pessoa vai acontecer. Claro que isso é equilibrado, né? A gente está falando aqui de um bom senso de ambas as partes e de um relacionamento que é via de mão dupla. Isso mesmo. E a gente vê como que, pelo menos para mim fica muito claro, né? O quanto que a CNPJ tem colhido de frutos disso. E vocês em todo o desenvolvimento, desde o início do ateliê até agora, com isso, a gente começa a mostrar para o mercado que dá para olhar diferente, né? É possível não? É fato. Isso é fato que quando você traz, é igual você falou, quando você faz uma boa contratação, às vezes a gente tem, eu falar, se tá tudo claro, quais são os objetivos, o que tem que ser feito, às vezes o pessoal acaba mais cedo, justifica ficar lá, né? O pessoal da produção. O pessoal de área de vendas é mais difícil porque tem um horário ali que tem que vender, né? Mas o pessoal da produção... Acabou antes é porque a beta tava fácil. Tava fácil. Mas se o pessoal de produção tem que produzir tanto, já fez, não tem mais coisa que justifique manter a pessoa lá. Para que eu vou ficar, né, assim, não tem que cumprir o horário? Eu não vejo necessidade disso. E muito que eu vejo nesses quase 3 anos da padaria é a compreensão que quando você é claro e você mostra a importância, às vezes chega uma demanda grande que vai fazer com que a pessoa precise fazer hora extra, precise ficar mais tarde. E até hoje eu nunca precisei chegar para você aqui, eu preciso fazer hora extra hoje. A própria pessoa vê que tem a necessidade e só faz, e ela mesma fala aqui, às vezes já aconteceu, eu falando, pode ir embora porque já passou, eu acho que já deu, você falou, não vamos ficar aqui até terminar, tamo junto, né? Isso faz com que as pessoas que estão junto com a gente tenham um valor e tragam um resultado ainda maior para a empresa. E isso é nítido em todo sentido, a qualidade do produto, você vê que é diferente, quando a pessoa ela não está engajada, que ela não tem, o produto às vezes não fica legal, não fica bonito. E quando a pessoa está entregando, porque uma das coisas que eu sempre faço questão de deixar claro com as pessoas que trabalham comigo é essa importância. Que ela tem uma importância na frente de uma venda. Que a gente tem um respeito com as pessoas nisso. Então, a gente se adapta, cada um tem um jeito, né? Esse é o gostoso do ser humano, porque cada um age de um jeito e a gente tem que se adaptar a isso. E para quem é empreendedor, tem que ter esse tipo de discernimento. Sim. De chegar ao seguinte, tem pessoas que se você falar, às vezes, um pouquinho mais firme, ela acha que você está xingando. E aí você tem que saber como lidar com ela. E acha mesmo. E acha, nossa, então... É igual que... É a destreza que o empreendedor tem que ter. Ou o gestor, né? Eu lembrei de uma frase que nós escutamos de um treinamento que nós tivemos aqui no CNPJ, quando você estava falando sobre a gente falar uma coisa e a pessoa entender outra, né? E nesse treinamento, nós escutamos a seguinte frase, que nós somos responsáveis por aquilo que a pessoa entende do que nós dizemos. Isso. E aí você, naquele momento, fala assim, gente, isso é meio absurdo, né? Porque eu tô falando uma coisa, a pessoa não entende, é responsabilidade dela, não é minha. É porque a pessoa não conseguiu me entender. E aí quando a gente começa a analisar isso a fundo, e igual você deu o exemplo ali de uma produção, e tem N exemplos que a gente pode dar, que de fato nós somos responsáveis porque a forma que a gente diz pode impactar. O momento que a gente diz, com certeza pode impactar nisso. E as palavras que a gente usa também podem. E aí a gente começa a pensar assim, poxa, se eu tivesse falado de uma forma diferente, num momento diferente, com palavras diferentes,
pessoa tinha entendido. Aí você, poxa vida, eu sou responsável mesmo por aquilo que a pessoa entende do que eu falo. E assim, é fantástico a gente olhar para esse lado, porque nem sempre a gente lembra. Porque quantas vezes a gente não recebeu uma mensagem no WhatsApp e a gente está estressado, a gente está bravo, e a gente lê a mensagem da pessoa como se ela estivesse brava com a gente. Aí você responde, a pessoa não... Gente, que... Num tom que às vezes não tem sentido nenhum. E Né? aí a pessoa tá assim, por que o Túlio tá bravo comigo lá? Não tem nada a ver o que eu tô querendo dizer aqui. Então, esse cenário, né, olhar para essa comunicação, ela precisa fazer parte da cultura da empresa, como tudo isso que a gente conversou de acolhimento, de olhar pela qualidade, de olhar pelo propósito. E a gente vê como que, de fato, né, muitos profissionais falam sobre isso, que a cultura é aquilo que a gente não enxerga, mas é aquilo que mantém a estrutura em pé. É, de fato, um dos cenários, ou o cenário, o Dejan gosta muito de falar isso aqui, que é o mais importante de uma empresa. Se a empresa não tiver uma... Na verdade, toda empresa tem, né? Uma cultura. Mas se ela não tiver uma boa cultura treinada, consolidada, é fadado a construir uma empresa com areia de praia, né? Vai cair. Uma hora vai cair. Pode ser que ele demore um pouquinho mais, mas um dia ela vai descer. E o que é importante, que eu falo muito com elas, às vezes acontece, independente de qual que seja o problema, eu falo, a culpa é minha. A gente tem que ter consciência, enquanto empreendedor ou enquanto gestor, que a culpa do que acontece fora daquilo que está estabelecido é sua. Ou você, sempre, né? ou você não treinou direito, correto, não passou a comunicação correta, não deu as condições de trabalho. O que eu sempre falo, às vezes o problema é a condição e a gente quer cobrar da pessoa por uma condição que ela não tem. E às vezes até mesmo pela a questão da contratação. Às vezes a pessoa que está lá não é a pessoa correta para aquela função. E a culpa é de quem? É minha que contratou, enquanto gestor, enquanto empreendedor. Então, não adianta eu tentar jogar para a pessoa com algumas... Porque a gente sempre tem a tendência de tentar arrumar o culpado. Sim. A gente tem que sair da questão da culpa. Pouco importa, A culpa não vai te trazer a achar o culpado ou achar o motivo, não vai te levar a lugar nenhum. Simplesmente vai te atrasar, né? E vai, às vezes, deixar uma coisa oculta que vai aparecer de novo. Então, a gente tem que aceitar e falar, gente, olha, eu errei, se a pessoa fez isso de errado, a culpa foi minha, por causa desse motivo. Agora, por que ela fez isso? Senta lá, dedica tempo à pessoa, pergunta para ela onde que ela está tendo dificuldade, vê. Às vezes a pessoa que está lá não é a pessoa mais qualificada para aquela função, e aí você tem que ter uma reorganização ou passar ela por uma coisa que tem mais sentido para ela. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter em ser humano, que faz com que a empresa ela tenha uma estrutura maior e que faça com que as pessoas vejam ela como uma empresa boa de trabalhar por falta de respeito. E eu achei super legal isso que você trouxe, principalmente nesse olhar de achar o culpado, que é natural mesmo. É natural. A gente sempre quer isso. E vira e mexe aqui dentro do nosso time, aqui na CNPJ, eu costumo falar com os meninos a diferença de culpado e responsável. Então, o culpado, pouco importa. Qualquer um pode ser culpado, eu, você, independente de quem for. Achar o culpado, a gente não resolve o problema. A gente pode resolver ou corrigir uma situação. Isso. Mas a gente precisa pensar no responsável. E aí, a nossa empresa, felizmente, já está tomando algumas proporções, que você precisa ter setores. E aí, dentro dos setores, tem mais pessoas que erram, assim como todo mundo, mas que tem os responsáveis. Então, quem é responsável por isso? Independente de quem errou, eu não vou lá na sua padaria, vou comer um pão. Vou comer um pão que não tá tão legal e vou entender que o culpado é o padeiro. O culpado é você que me vendeu. Isso mesmo. Ou o vendedor que tá lá na frente, porque não foi você que me entregou. E aí, quando a gente entende esse lado de responsável, a gente deixa de lado essa questão de culpado e pensa, gente, a consequência, ela é para todo mundo. Então, se eu errei, se você errou, a responsabilidade, sendo minha, sendo sua, vai afetar todo mundo. Como que a gente vai tratar isso pra gente não errar de novo? E aí eu costumo falar muito com os meninos que errar não é o problema. O problema é a gente demorar para corrigir o erro. Então vamos errar rápido para corrigir rápido? Então pode errar. Vamos errar o quanto antes, porque quanto antes a gente vai corrigir. E aí isso daí dá uma margem pra gente evoluir de uma forma sensacional. Exponencial. Assim, o crescimento, ele é... O sonho seria se a gente conseguisse evoluir sem errar.
Mas infelizmente o erro é o que faz a gente também crescer mais, porque a gente tem a oportunidade de melhorar com essas falhas, né? Ou desenvolver pessoas em cima disso também. Então eu vejo como sempre uma oportunidade, qualquer tipo de falha que tenha no processo. Às vezes na questão não é identificar quem, às vezes o quem é simplesmente para você capacitar ela melhor, né? Não é caçar as bruxas, quem que fez isso, não é o meu propósito de enquanto empreendedor, e se algum dia for, eu acho que eu vou largar, porque a primeira coisa que eu pensei quando eu fui empreender foi eu quero fazer diferente do que eu vivenciei. Não, quem que fez? Não é... Aí você achava a pessoa, daí 2 anos acontecia o mesmo problema de novo e não resolve. Então, assim, não é questão da pessoa, é realmente tratar os problemas. Então, esse é o gostoso, e o ser humano é um grande... tanto para gerar problema, mas principalmente para gerar solução. Sim. Essa é... E é muito legal, né? Eu costumo brincar que a última coisa que eu quero é aquelas pessoas que, para cada solução, arrumam um problema. Essas aí eu não tô querendo perto de mim. Eu também falo pra gente, olha, tá acontecendo isso. Não, tá bom, mas o que a gente vai fazer? Porque... Qual que é a solução que a gente... Qual que é a solução? O problema eu já sei, eu quero saber o que você vai trazer junto com o problema. Quando você for trazer um problema, eu já traz a solução. Isso aqui tá acontecendo assim, mas vamos fazer assim? Ou sim ou não. Vamos pensar outra maneira que seja melhor, mas a pessoa também não teve um trabalho de parar e trazer uma solução para aquilo que ela deu. Isso é incrível. Eu acho que nós vamos ter que marcar um outro bate-papo aqui para falar só sobre a cultura, viu? Porque, pelo que a gente conseguiu ver em todo esse cenário, todo o sucesso de tudo que você vem construindo, de tudo que você vem desenvolvendo, é por causa da cultura que você sempre pensou em estabelecer e, obviamente, deve radiar isso dentro do ambiente de trabalho para as pessoas conseguirem fazer isso, clonarem isso e entregarem, igual você falou. Estou super tranquilo aqui porque as coisas estão acontecendo lá de acordo com aquilo que eu gostaria. Mas achei fantástico. Vamos ter que conversar sobre sobre cultura. Vamos marcar viu? Depois o outro bate-papo aí. O tema vai ser só sobre cultura. Vocês já conhecem a história toda, já conhecem a Ateliê do Grão, já conhecem eu sempre esqueço o nome da cervejaria. Mamata Beer. Mamata Beer. Então, depois que falar, já conhece tudo, aí agora vamos falar só sobre cultura, que esse cara sobre cultura aqui, ele entrega conteúdo. Aí eu falei com você que quando a conversa é boa, passa rápido, né? Passa. Felipe tá aqui comigo, já vai estourar o tempo. E aí ele já tá cansado de eu estourar todo o roteiro, aí ele já não quer que eu estoure o tempo, não. Tá certo. Mas pra gente caminhar pro final, Cleber, depois de ter conhecido tão bem você, toda essa ideia, esse conceito que você vem entregando e vem desenvolvendo, a gente chega num momento aqui no CNPJ Cast, que é um dos momentos mais legais que a gente tem, que é o momento empreendedores CNPJs, que é um momento que eu gostaria que você trouxesse na sua visão como empreendedor e há tanto tempo já planejando para ser empreendedor e agora nesses últimos 3 anos atuando de fato nisso, quais são algumas dicas que você poderia deixar para a galera, né, olhar para esse lado empreendedor? Porque talvez tem lá um colega de trabalho seu que está lá 15, 20 anos pensando nisso, ou tem alguém que tem uma padaria ou uma cervejaria ou qualquer negócio que talvez escutar essa dica sua pode ser que melhore a gestão dele ou ajude ele a tomar uma decisão melhor, contratar, demitir, enfim. Né? Qual dica que você gostaria de ter ouvido que hoje você fala para as pessoas que vai ajudar ele olhando para o lado do empreendedorismo? Hoje o que eu falo muito para as pessoas, que realmente ela tem a visão do que ela quer. Se ela quer empreender ou se ela quer continuar com o CLT ali, né? Ela está fazendo o que ela gosta. Se ela está numa empresa, né? Eu relatei para vocês aqui, fiquei durante um bom tempo namorando para poder sair e acabou que eu não me planejei para isso e acabei saindo. E aí acabou que eu tive que tomar decisões sem tão bem planejado. Se a pessoa hoje já tem essa visão, né? Que ela consegue ter clareza para ela o que ela vai fazer, qual que é o nicho de mercado que ela quer, se organizar, falar assim, olha, eu vou trabalhar nessa área, faz a pesquisa, vai lá, procura saber se naquela região que você quer atuar tem aquilo que você quer, procurar uma coisa que eu falo que foi muito bom para mim, que é realmente se capacitar. Então, a gente está brincando com um dos menores problemas que eu tinha, sem nunca fazer pão e abrir uma padaria, foi realmente fazer pão. Então, fui correr atrás de capacitação, né? Correr atrás de cursos para padaria.
Hoje eu estou atuando muito em cima de cursos que na parte de gestão, né? Então, tem muitos cursos que vão te ajudar na parte de metodologia, na parte a parte administrativa, na parte voltada, né? Igual tem o próprio Sebrae, eu utilizei ele esse ano. Eles são incríveis, né? São incríveis. Então, assim, são coisas que a gente tem até de graça É e uma às das vezes a pessoa melhores, não tem. uma das melhores parcerias que a CNPJ já fez em todo esse tempo. É. É a parceria com o Sebrae. Com o Sebrae. Muito boa. A gente está colhendo frutos assim, olhando para o lado que a gente tanto conversou aqui, que é o lado da educação, gigantesco. Eu sempre vou ser muito grato pela minha formação pelo Sebrae, mas principalmente agora, pelo que o Sebrae está fazendo junto com as CNPJs, com os nossos clientes, com as empresas que a gente tem o privilégio de cuidar aqui. É fantástico. Pois é, então assim, são coisas que estão aí disponíveis, não estão para quem quer empreender realmente, se planeje, se tem esse tempo, né, se já sabe que é isso que a pessoa quer, se organiza, pense, faz a pesquisa de mercado, olhe se aquilo que você vai fazer realmente tem sentido com aquilo que você gosta. Primeira coisa, tem que gostar, né? Uma coisa que vai te dar prazer de fazer você levantar. Às vezes eu tenho que levantar 2 horas da manhã, se eu não tivesse prazer, para mim seria uma tortura. Então eu levanto satisfeito, eu sei que eu vou levar uma coisa que tem um sentido para as pessoas. Você levanta cantando, você vai ver. Cantando, só meu menino que levanta cantando, literalmente. Aí pra cuidar dele, você canta. Aí eu canto porque eu sei que eu tenho meu piquitito lá. Mas é muito prazeroso, assim, não é uma coisa que é maçante, que eu falo, nossa, eu acordei hoje 2 horas da manhã, para que eu tô fazendo Que isso? saco ter que fazer isso de novo. Então, assim, os resultados, ele vem. Então, para quem está começando, acho que realmente é pensar nisso, se qualificar, olhar com mais detalhe, buscar, igual a gente mencionou aqui de Sebrae, né, que ele vai te dar um norte, às vezes uma coisa que você não tem tanto conhecimento, ele te traz, fala assim, ó, você tem que olhar para isso aqui, você não está olhando, tem um CMV lá que está, ó, isso aqui está te mordendo, isso aqui pode estar prejudicando a empresa, a questão de qualificação de mão de obra. Então, assim, a dica é se planejar, né, olhar realmente o que você quer e fazer, correr atrás. Trabalho para quem é empreendedor não falta. É verdade. Mas é muito prazeroso. Eu hoje tenho a cervejaria, tenho a padaria e por mim eu abro mais umas 10 empresas. Bora junto nessa daí. Aí a ideia é porque é igual um mosquitinho, ele te pica ali e realmente é gostoso, é prazeroso. Hoje eu tenho amor que eu faço, eu tenho prazer e tudo que todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, você gosta disso? Corre atrás, vem, falo, né, o que eu tenho de experiência, o que eu posso contribuir para que a pessoa também abre a cabeça. Então, nosso objetivo aqui é isso, é contribuir, né, caso as pessoas queiram, né, conversar, estou à disposição também. E para mim foi um prazer imenso passar um pouquinho aqui, né, contribuir para as pessoas. O meu objetivo é esse, enquanto ser humano. E para mim foi um prazer imenso poder estar aqui com vocês aqui. O prazer foi nosso. Depois dessa dica final aí, ó, se o pessoal pesquisar isso lá no chat GPT, não vai conseguir encontrar essa dica, que é uma forma tão prática e tão fácil de se escutar. Assim. É isso, Deus. Mas obrigado mesmo, viu? Obrigado. Não só por estar aqui, mas a gente sabe de todo o deslocamento. A gente falou aí que você é de Mariana. Dá o quê? Umas 2 horas até aqui? 2 horas e 20, mais ou menos. Depende muito do trânsito aqui de Belo Horizonte. Dá um showzinho até. Dá um showzinho. Você aproveita bem o final de semana aqui, toma uma boa cerveja com a galera. Com certeza, isso não vai voltar, não. Mas obrigado mesmo por ter vindo aqui no CNPJ, ter conhecido um pouco do escritório, conhecido o que a gente vem fazendo, né? E principalmente ter dividido, né, toda essa história aí do ateliê com a gente. A gente já acompanha há muito tempo, não só porque é de Birité, mas que a gente está vendo coisas diferentes sendo feitas aí por todo o mercado. A gente está vendo toda essa ascensão, essa crescente, e isso a gente fica muito feliz, que a gente vê que ainda temos muita esperança de ter bons empreendedores nos ajudando a influenciar esse mercado pelo lado da educação, pelo lado da cultura empreendedora, que infelizmente está faltando. Tá faltando. E a gente precisa evoluir isso. Não, valeu, fica o convite aí para quem, né, quiser tomar um choppzinho lá em Mariana ou aqui em Belo Horizonte também, na nossa cervejaria, ou lá na padaria, lá Ateliê do Grau. Então, a qualquer passeio que for fazer na região, dá uma passadinha lá, todos serão bem-vindos lá. E compensa. Com certeza, hein? Então vai ter um choppzinho, um pãozinho lá no jeito lá para vocês lá. Então foi um prazer e fica o convite, tá? Quem quiser conhecer, estamos aí. Muito obrigado mais uma vez, viu, Clécio?
Para vocês também que nos acompanharam em mais um incrível episódio do CNPJ Cast, quando a gente vem falando aqui que a gente só está aumentando o nível, vocês não estão acreditando, né? Vocês estão vendo na prática isso. A gente fica muito feliz de estar podendo ajudar vocês, levar conteúdo, né? Levar dicas, instruções, assuntos reais, empreendedores que vivem na prática toda essa dor, toda essa dificuldade do empreendedorismo, mas que resultam em muitos resultados, muito sucesso e muita alegria também, como nós estamos vendo junto com o Cleverson hoje. Nós ficamos muito felizes de ter vocês acompanhando a gente e um forte abraço. Aguardamos vocês no próximo episódio do CNPJ Cast.